Amém, meu pastor. Você pode se sentar. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Você que na segunda-feira sai da tua casa, vem aqui, tá juntinho com a gente. Também agradeço especial você que está na segunda-feira conectado com a gente aí pela TV, nas redes sociais. Semana passada eu estava acompanhando o culto pelo nosso canal no YouTube ali. E, puxa, tinha bastante gente ali, né? Eu mandando mensagem. E um tempo gostoso ali juntinho, gente de tudo quanto é lugar do Brasil ali, o pessoal ali juntinho. Puxa, é muito gostoso saber, né, essa igreja que se estende, né? Muitas vezes a gente tem no coração esse sentimento, a gente cria desde criança, eu vou à igreja. A gente traz a analogia do templo como a igreja. A gente passa ali a igreja, não está errado na cabeça da gente, é a forma que a gente vê. Mas a igreja são as pessoas. Quando a gente começa a olhar a igreja só como estrutura, né, a gente vai perdendo a essência dela. A igreja é formada por pessoas e as pessoas são importantes. Então eu estava olhando ali, vendo gente de tudo quanto é lugar e falei assim, puxa, essa é uma grande igreja, né? Não pelo número de pessoas, mas sim porque pessoas de vários lugares diferentes, pessoas que nunca pisaram aqui, a gente se reúne no mesmo propósito, que é louvar e adorar a Deus. Antes de eu começar a compartilhar o texto aqui com vocês, a gente vai orar, agradecer a Deus por esse tempo. Senhor Deus, obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado esse tempo, esses louvores gostosos, Pai, que entram pelos nossos ouvidos, vão lá no mais profundo do nosso coração, da nossa alma, e nos fazem lembrar de tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez nas nossas vidas e o quanto o Senhor tem nos sustentado. Em especial, eu peço pelas pessoas que estão aqui, aquelas que estão nos assistindo, e te agradeço pela vida de cada uma delas, ó Pai, porque, Senhor, como corpo aqui estamos reunidos como igreja na tua presença, te adorando. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor e pela tua graça que se derrama em nossas vidas. E te peço nessa noite, ó Pai, fala conosco através dessa palavra, assim como o Senhor falou meu coração. Da mesma forma dessa conversa entre eu e o Senhor, ó Pai, que o Senhor falou coisas tão tremendas a mim, que eu possa compartilhar através da presença do teu Espírito aquilo que é a tua vontade. Também te peço, ó Pai, se alguém veio para cá com o coração apertado, Senhor, se alguém veio para cá angustiado, está ouvindo essa palavra e está com o coração triste, Deus, restaura a alegria, restaura a força, o ânimo de viver dessa pessoa. Enche ela com a tua presença nesse instante, ó Pai. Que o derramar do teu Espírito seja intenso e traga de volta a alegria, ó Pai. E tudo aquilo que tem de bom para a vida dessa pessoa possa estar acontecendo. Mas se alguém veio para cá, está ouvindo essa palavra e já está com o coração cheio de alegria, que se sinta ainda mais fortalecido e essa alegria que vem de ti transborde ao coração de outras pessoas que precisam. Essa é a nossa oração, ó Pai, diante de ti, no santo e precioso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu gosto muito dessa palavra hoje. Eu estava até, não naquela ansiedade ruim, mas aquela coisa no coração de quando que ia chegar o dia de ministrar esse texto. Eu gosto muito desse texto. E eu estou num momento que eu estou me recuperando a saúde, de uma situação que eu vivi, de uma pneumonia que eu tive. E eu olhei para esse texto e vi que eu tenho o ano todo preparado que eu vou pregar. Eu não fico tipo, e aí Deus, né? Eu já fico, Deus, o que você quer? E coisas que Deus fala comigo eu vou escrevendo. E esse texto de Filipenses, há muito tempo Deus fala comigo. E eu lembro uma vez, que foi uma das vezes que eu li esse texto com mais profundidade. Eu estava morando em Belém do Pará, lá com meus amigos japoneses, que eu contei no último culto, a igreja que eu frequentava. E um deles me chamou para ir pescar. E eu gosto de pescar, faz tempo que eu não pesco, mas eu gosto. E eu lembro que eles chegaram para mim, eles me chamavam de paulista, porque eu sou de São Paulo. E eles falaram, Paulista, a gente vai levar você para pescar. Me colocaram no carro, a gente estava em 2 carros, eu fiquei em um com outro japonesinho. E a gente estava na cidade de Ananindeua, quem conhece lá, quem está assistindo a gente. E a gente começou a ir para o fundão lá, passou a cidade Nova 5, foi embora para o fundo. E a gente foi entrando em umas quebradas, mas num lugar complicado. E fazia pouco tempo que eu estava nessa igreja, eu falei, nossa, os japoneses vão me desovar lá para o fundo, vai acontecer alguma coisa, né? E o lugar foi ficando tão fechado, mas tão sinistro. Sabe quando você abre a janela, até os passarinhos estão cantando Racionais, assim, o passarinho nem assovia, era brabo o lugar mesmo. Não sei se eu usei a analogia certa, mas, né? E aí eu falei, meu Deus, né? Esses caras vão dar um fim em mim, vão jogar no lago aqui, acabou. E aí eu lembro que eu cheguei lá, e a gente parou num lago, assim, muito bonito. E tinha um peixe que eu nunca tinha pescado na minha vida, chamava-se tambaqui, mas gigantesco.
gigantesco, assim. A gente pescou uns peixes daquele. E foi um dia divertido que eu acabei esquecendo o caminho que a gente passou. Na volta eu nem percebi. E é engraçado como o coração da gente se aflige com uma coisa, a gente se preocupa de uma forma, e aí vem algo bom e a gente já esquece o tempo ruim. E parece que a gente é meio assim, não liga muito para as coisas, né? Se está bom, a gente está feliz. Se está ruim, a gente pede para Deus fazer as coisas. Esse texto de Filipenses, ele fala muito sobre isso. E eu gosto muito dele, já citei várias vezes aqui em outros sermões que eu preguei. Filipenses 4, de 10 a 13. Se você quiser acompanhar comigo a versão que eu tenho aqui, NVI, ela pode falar um pouquinho diferente da versão que você tem aí, mas conta exatamente a mesma história. Filipenses 4, de 10 a 13. Alegrai-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Paulo está falando aqui. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o grande segredo da vida, a ser contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, pois tudo posso naquele que me fortalece. Talvez esse finalzinho aqui todo mundo conhece, já leu escrito num caminhão, numa parede. Mas olha a história que traz esse texto antes. Que coisa tremenda para a gente da vida. Paulo escreve aos Filipenses agradecendo pelo cuidado deles. Mas ele deixa claro que essa alegria não dependia só dessas circunstâncias, e sim pelo aquilo que ele tinha aprendido. O segredo do contentamento, de confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. Esses dias que eu estava meio ruim em casa, e para mim, vocês sabem o quanto é ruim para mim ficar parado, né? E estou ali cuidando por ordem médica. E puxa vida, chegam umas mensagenzinhas muito legais. Chega a gente perguntando, chega a gente brincando, e gente mandando mensagem, perguntando se está bem. Alguns amigos ligam. E sabe, às vezes você fala, puxa, alguém se importa comigo, por isso que estão ligando. Às vezes as pessoas ligam para conversar. E eu vejo isso. A gente vive um tempo que ninguém mais se importa com ninguém. Todo mundo olha e fala, é aquilo que você pode oferecer para mim. Aqui Paulo traz um raciocínio para a nossa vida, saber viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco. Às vezes a gente prega algumas coisas sobre não juntei tesouros na terra, e eu brinco com pessoas que isso é uma das coisas que eu estou cumprindo direitinho, né? Não junte tesouro. Eu falei, tá, a conta está lá, só na casca para pagar os remédios, mas está tudo em ordem, então isso eu estou cumprindo em paz. Mas a gente olha e fala assim, puxa, quantas coisas tremendas tem na Bíblia falando com a gente. Esse contentamento, não estou falando só sobre os períodos da tua vida. Eu estou falando sobre o dia a dia. Tem dias que são muito felizes. Tem dias que são muito legais. Mas tem dias que a gente pega um caminho que parece tenebroso e termina num lugar bom. E a gente passa de volta pelo lugar tenebroso e nem percebe. Por quê? Porque é verdade, o nosso coração se alegra com as coisas que a gente acha sensacional. Mas o aprendizado com Deus vem de todas as coisas. Paulo, a gente sabe sobre a história dele. Paulo era um cara letrado da escola de Gamaliel. Era um homem sábio, era um judeu. Era um homem que conhecia das coisas, era um cidadão romano. E de repente ele olha e tem um encontro com Cristo, onde ele perde a sua visão. E a partir dali Deus fala algo tremendo que muda totalmente a história da vida dele. Você fala, tá vendo? Paulo teve que passar por uma imensa tragédia para que ele reconhecesse o agir, o poder de Deus na vida dele. A maioria das pessoas traz essa analogia sobre o Cristo. Ou é pela dor ou pelo amor. Eu já ouvi muitas vezes essa frase. E a gente fica, você veio pelo amor ou pela dor? A maioria fala, eu vim pela dor. Alguns já são mais assim, eu vim pelo amor. Eu vim pelo amor da minha esposa que eu conheci, né? E assim vai adiante. Às vezes é outros tipos de amor que move, né? Puxa, esse texto aqui, quando Paulo fala, é muito particular sobre a vida dele. Porque muitas pessoas julgavam Paulo. Muitas pessoas diziam, você não era o cara? Como é que você se mantém? Você não é um cara de Deus? Paulo não foi um discípulo direto de Jesus. Paulo foi um apóstolo. Paulo veio no cumprimento do ID, da missão. Paulo pregava aos gentios. Quem eram os gentios? As pessoas que eram muito legais? Não, os gentios eram as pessoas que não eram nem judeus, nem praticantes de religião e conheciam outras formas.
A gente vê que Pedro dedica o ministério dele a pregar aos judeus, mas Paulo vai para os lugares onde outras culturas eram faladas. E a gente passa por aqueles lugares e começa a ver na história e vê que onde ele passava não foi gostoso, não foi festa. Eu tive o privilégio um tempo atrás de fazer uma parte desse caminho de Paulo. E eu não encontrei o castelo de Paulo, a padaria de Paulo, o restaurante do Paulo. Não tinha. Sabe o que a gente encontrava? A prisão de Paulo, onde Paulo foi apedrejado, onde Paulo foi confrontado, onde Paulo foi humilhado. E a gente começa a olhar para esse texto e ele falando assim: aprendi o grande segredo da vida, a ser contente com muito e com pouco. Sei o que é viver com fartura, sei o que é viver com a falta das coisas, pois tudo posso naquele que me fortalece. Eu já vi exegeses tremendas sobre só esse trechinho do tudo posso, ou todas as coisas posso. Mas esse texto, na sua totalidade, faz a gente refletir o quanto a gente é dependente de Deus. E faz a gente entender que buscar a Deus vão trazer coisas na nossa vida, às vezes desagradáveis aos olhos dos outros. Você pode ter certeza disso. Quando olhamos para todos os apóstolos, não vemos nenhum deles sendo reconhecido, se tornando rei, imperador, se tornando pessoas notórias, reconhecidas, recebendo notas de celebração no governo. Pelo contrário, é um tempo de perseguição, é um tempo de martírio. E aí você fala: puxa, então vamos viver esse negócio também, pastor? Vamos começar, né? Sabe, você já está vivendo uma grande perseguição e não percebe. Se você parar um pouquinho e olhar para o teu celular as coisas que você vê, a quantidade de informação que diz que você não precisa de Deus, que para você ser feliz você depende daquelas coisas, já é uma baita de uma perseguição. É uma perseguição mental, dizendo que muitos valores que você tem, coisas que você compreende, coisas que são valores reais da Bíblia, que não vão fazer sentido para você. Eu vi um vídeo gravado nas ruas esses dias, um homem perguntando às pessoas se elas criam em Jesus. E elas falaram: não. E muita gente olha dentro da igreja e fala: não. Você pergunta, às vezes a pessoa não entende quem é Jesus, como eu entendo, como eu li a Bíblia. Eu sei ali de quando ele nasceu, o que ele fez, onde ele passou. Não. Tem pessoas que falam assim: não é que eu não o conheça, eu não o quero. Talvez para vocês que estão sentados aqui, vocês estão ouvindo, talvez isso não faça diferença nenhuma, porque vocês não vivem isso. Se eu pergunto para vocês quem é Cristo, você fala: Cristo vive em mim, é meu Salvador. Mas quando a gente olha Paulo falando aqui, a gente vê uma vida de perseguição, uma vida de angústia, uma vida que ele olha para as pessoas e reconhece e fala assim: que bom que vocês estão falando comigo. Que bom que vocês falaram, que bom que vocês se importaram. Aquela região onde ele estava vivendo ali era muito tomada por algumas culturas do tempo da Grécia ali. Essa cultura era muito forte. E as pessoas adoravam deuses conforme a sua vontade. Não só naquela época, hoje em dia também. Mas ali construíam lugares gigantescos, estruturas com ouro, muitas coisas. E as pessoas passavam a crer naquilo como um amuleto tremendo. Paulo chegava para pregar nesses lugares, as pessoas falavam assim: você está falando de quem, Paulo? Sobre o que você está falando? Eu já tenho o suficiente. Está vendo aquela deusa ali? Ela provém tudo aquilo que eu quero. E ele falava assim: mas aquele Deus é feito por mãos humanas. E a pessoa falava: e daí? Olha a riqueza ao nosso lado. Ele vai falar em Éfeso, lugar gigantesco, a rua é toda de mármore. É lindo, até hoje nas ruínas ainda é um lugar fantástico. Imagina aquele tempo como era tremendo. Alexandre o Grande tirava férias, Cleópatra tirava férias naquele lugar. Ali ele fica uns 3 anos fortalecendo a igreja. Ele chega num dos primeiros lugares onde ele vai falar, porque como ele era um cara letrado, ele falava muito bem. As pessoas falavam: ei, deixa esse cara falar que ele fala umas coisas legais. Aí ele começava a falar sobre o Deus que ele cria, as pessoas ficavam meio assim. Eu sempre tive um pensamento que era um lugar pequeno, que ele estava falando para 200, 100 pessoas. O dia que eu parei naquele lugar, eu olhei e vi que era um lugar para 25 mil pessoas. E que aquelas pessoas o confrontam, que ele estava errado. Eu nunca passei isso na minha vida. Esse Paulo que eu conto para vocês não é para contar uma história triste sobre Paulo, até porque eu digo: leia mais sobre a forma tremenda que esse homem viveu.
Mas você pode dizer que é Ele que está dizendo ali: aprendi o grande segredo da vida, a ser feliz com muito. E tem momentos que são especiais na nossa vida. Mas eu também aprendi a ser feliz com pouco. Aprendi a lidar com a fartura. Aprendi a lidar com a pobreza. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso lidar com a riqueza e não me corromper. Eu posso me lidar com a pobreza e não me martirizar. Eu posso olhar para a vida e entender que é Deus quem me sustenta e Deus que me move. E que os momentos que eu vou passar tornam coisas especiais na nossa vida. Aqui em 1 Timóteo 6, de 6 a 8, fala: de fato, a piedade como contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Ou seja, o contentamento não depende das circunstâncias. O contentamento depende de quem é o teu Deus na tua vida. Circunstâncias vão acontecer. Tem um dia que você vai ganhar uma roupa legal, tem um dia que você vai ganhar um tênis legal, tem um dia que alguém vai te dar um presente, é maravilhoso essa alegria tomar conta do teu coração. Mas tem dias que isso não vai acontecer. Não dependa a sua alegria das circunstâncias, mas dependa do teu sustentar de Deus. E nos dias que as coisas, as circunstâncias forem boas, não esquece de agradecer. E nos dias que as circunstâncias não forem boas, não esqueça de agradecer também. Porque Deus nos dá o pão de cada dia, nos dá o que é suficiente. Você fala: puxa, mas às vezes o suficiente do outro é mais do que o meu, né? Cada um corre atrás da sua alegria. Alguns constroem uma alegria de uma forma que ela nunca é o suficiente. Alguns também não têm coisas e às vezes vão olhar e falar assim: puxa, isso é culpa de Deus, ou Deus que escolheu assim. Mas não vão olhar e falar assim: Deus me fortalece. Todo mundo tem uma história, e eu gosto de ouvir histórias. Quando eu olho para as circunstâncias da vida, eu vejo circunstâncias que eu tenho tristeza por mim. Mas eu já vi histórias que eu falo: nossa, eu não vivi nada. Eu não passei nada. Não aconteceu isso comigo. E você fala: puxa, quer ouvir histórias assim? Começa a conversar com as pessoas. Eu gosto de conversar com as pessoas na rua, eu gosto de ir no hospital conversar com alguém. Esses dias minha esposa estava lá com a situação no dedo lá e eu fico trocando ideia com as pessoas. E às vezes você ouve tanta coisa tremenda, tanta coisa que Deus está fazendo, cuidando e movendo, que o teu dia mal passa. E você fala: puxa Deus, como o Senhor tem sido bom comigo e sustentado aquela pessoa e me permitido ouvir. Não baseie o teu contentamento nas circunstâncias. Mas olha só, Deus também fala através da necessidade. Aqui a gente falou sobre ter as coisas, mas Deuteronômio 8, 2 a 3 fala: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos. Ele está falando quando o povo sai do Egito, para humilhá-los e para pôr-os à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados os conheciam, para mostrá-lo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você dá valor no teu fôlego de vida? Eu dou, eu sempre falo nisso. Mas esses dias que apertou o fôlego, eu falei: meu Deus, cadê? E eu fui no médico, ele me deu um aparelhinho e falou assim: vai lá, sopra aí, pastor. E eu juntei toda a força que tinha para soprar aquele negócio. Ele falou assim: não, eu falei para soprar. Nossa, me deu um desânimo. Eu falei: puxa vida, dei o meu melhor. E ali eu entendi o quanto eu estava mal, né? E ele falou: sopra de novo, segunda chance. Aí eu respirei de novo, né? E fui, consegui dar uma melhoradinha. E aí eu vi o quanto eu estava mal. E aí eu vi o quanto o fôlego de vida é importante. A gente acha: Deus, se eu não tiver isso, se não falarem isso, eu não me sinto que eu pertenço a algo. Mas tem coisas tão mais importantes. E às vezes está tão cheio de coisas que a gente não olha para as coisas importantes. A gente acha legal as outras coisas. A gente acha legal as coisas que os outros fazem. Estou falando que é errado você elogiar, admirar outras coisas. Desejar ter coisas na tua vida, não é isso. Eu estou dizendo que às vezes você se enche de tantas coisas que você esquece daquilo que é essencial. A gente busca fazer coisas tão grandes
que a gente esquece da essência das coisas pequenas, da maravilha das coisas boas que fazem parte da nossa vida. Quer ver uma coisa legal? Se a gente passa, a gente vive na cidade, correria, bota sapato, tira sapato, parece Karate Kid, né? A gente treinando e põe sapato e sai de casa e bota sapato e volta e anda. E aí você para um pouquinho num lugar e tira e anda um pouquinho descalço na grama. Faz uma caminhada dentro de um rio, pisa na areia da praia e você fala, nossa, como isso é bom. Quanto isso custa? Muitas vezes nada. A gente, muitas vezes, só dá valor naquilo que faz falta, que está muito tempo longe. Lembra de uma coisa, Deus está sempre perto, mas não deixa para sentir falta dele quando você acha que ele está longe de você. Não deixa para buscá-lo quando você acha que ele está distante. Busca ele todo dia, na sua oração, no seu coração, nas coisas que você faz, nas coisas que você deseja, mas também nas coisas que às vezes você sente falta e você fala, tudo posso, naquele que me fortalece. E Deus vai te sustentar. E esses sentimentos vão passar do seu coração, porque Deus ensina muitas coisas para a gente. João 15, versículo 5, fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu neles, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Cristo não podemos sustentar nada. A nossa verdadeira força é espiritual e não humana. Às vezes olhamos para algumas coisas e cremos na nossa força física. E eu falei, teu fôlego dá uma bagunçada, a força já vai embora. Você vai subir uma escada, você já se sente meio baleado, né? Eu estava em casa sentado no sofá, ligou um amigo meu. Eu atendi no telefone, comecei a conversar com ele. E aí a Célia começou a cantar. E tem uma coisa assim, quando minha mulher canta, quer dizer que está tudo bem. Sério, eu tenho isso. Se ela está cantando, está tudo em paz, está tudo tranquilo. Só continuar fazendo as coisas direitinho. E ela estava cantando, e eu que ousasse dizer, ei, pare de cantar que eu estou no telefone. Estou brincando, ela ia parar. Mas eu não tive coragem, porque vocês sabem que eu vivi um tempo que ela estava muito doente. E ela não conseguia cantar. E eu pegava o violãozinho e ficava lá atormentando ela do lado dela, porque eu falei, se ela cantar, ela vai ser curada. Se ela voltar a cantar, Deus vai fazer algo tremendo na vida dela. E ela voltou a cantar, e vocês viram ela cantando aqui. Então ela estava cantando, eu falei, eu não ouso tirar dela aquilo que Deus mais usa ela. E eu passei a mão na minha mochila, peguei o celularzinho e subi a escada de casa para falar com o meu amigo. Quando eu cheguei lá em cima, por pouco ele não veio me buscar ou ligou para a ambulância. Deu tempo de passar a mão numa bombinha ali que o médico deixou ali para os momentos de socorro e respirar. E ele, você está bem, você está bem? Eu falei, estou bem, estou recuperando. Sabe? A gente crê muito na nossa força, mas a força vai. E ela vai acabar. A gente olha para a gente dentro do tatame, e a gente é novo, bota a nossa faixa preta, conquista quem treina desde criança. Você fala, eu sou muito forte. A força vai acabar. Eu conheço uns velhos fortes, tá? Não dá para dizer também que não tem uns bichos bravos. Tem uns velhos muito fortes. Não acha que você vai entrar no tatame e ver um velho, você vai se dar bem não, tá? Você se complica. Mas quando a gente cresce só na nossa força, você machucou, a força diminui. Você torceu o pé, a força diminui. Mas a força espiritual não pode diminuir. A tua força nas coisas do alto, nas coisas de Deus, nas coisas de Cristo, essa não pode acabar. Essa sempre tem que estar fortalecendo. E a gente fortalece através da oração. A gente fortalece através da comunhão com Deus. E aí quando Paulo fala, tudo posso naquilo que me fortalece, aí sim a gente olha e fala, eu posso as coisas que estão diante de Deus. Eu posso as coisas do qual Deus fala comigo. Eu posso as coisas do qual Deus me move. Aquilo que pertence ao reino que venha sobre a minha vida. Que eu tenha força para sempre andar em direção ao reino de Deus. Essa força é espiritual. Que eu conheço homens que não conseguem mais andar sozinhos. Eu conheço homens que não se locomovem mais sem a ajuda de alguma coisa. Mas a presença do Espírito na vida deles é algo tão tremendo. Que quando ele abre a boca, a voz dele vai muito mais longe do que as pernas deles iam.
quando a gente olha para isso e vê quando a nossa força vem de Cristo e essa suficiência, a gente entende 2 Coríntios 12, de 9 a 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para vocês, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é aí que eu sou forte. Ser forte, todo bombadão, ser forte no auge da tua vida física, você não está fazendo mais que obrigação, você está seguindo um fluxo metabólico da tua vida. Mas você ter força para vencer uma doença, você ter força para vencer uma dificuldade, e principalmente, você ter força para viver num mundo tão corrompido, que quer te ensinar tantos valores e coisas que hoje a própria igreja tem se perdido. Valores que antigamente eram valores culturais da sociedade, muitas vezes dentro da igreja hoje tem se perdido. Eu não estou culpando a igreja ou acusando ninguém. Estou dizendo uma realidade das coisas que eu atendo na minha sala. A gente começa a olhar e ver que o temor a Deus vai se perdendo. Ter força, como eu falei, quando o físico falha, puxa, tem que ter muita força de vontade para fazer uma fisioterapia, para vencer as coisas. Ter força para conquistar o que parece difícil, tem que ter uma força emocional absurda. Mas ter força para vencer o pecado, essa é uma força importante da tua vida. Permanecer forte diante daquilo que parece um presente maravilhoso, que parece ser a solução da tua vida, que parece ser a tua alegria maior, e você não ir lá e abrir esse embrulho do pecado e perceber a decepção que você vai viver de um prazer momentâneo, mas uma tristeza eterna. É dessa força que Paulo está falando. Você crê naquilo que Deus falou contigo. Você não vender os seus valores, mesmo diante das coisas tão erradas à tua volta. Você não dá um passo atrás diante das coisas que Deus falou com você. Você não retroceder porque você quer fazer parte. Você não retroceder nas coisas de Deus porque você quer simplesmente ser a pessoa legal. Mas muito pelo contrário, você ser ainda mais legal. Você ser ainda mais usado por Deus. Você se colocar ainda mais à disposição dEle, dizendo: a minha força vem de Deus. Os meus valores se sustentam na presença de Deus. O meu caráter se sustenta naquilo que a palavra de Deus fala comigo. E a minha vida se sustenta na presença de Deus. Você crê nisso? Então quero fazer um convite especial para você. Você que crê nessa suficiência pessoal, ela vai passar essa suficiência. E você não vai saber lidar nem com os momentos bons nem com os momentos ruins. Mas quando você olhar e falar: Deus, eu dependo de você. Eu dependo da tua presença. Eu dependo da tua força. Eu dependo da tua graça. Aí você começa a se renovar. E você não vai fazer isso que você fala: nossa, aí tudo vai dar certo. Você vai fazer isso que você vai dizer: quando der certo eu vou saber agradecer. Mas quando der errado, eu vou ter resiliência para permanecer naquilo que é certo. Você crê nisso? Então eu convido você, fique em pé comigo. E a gente vai fazer uma oração. Lógico, você vai fazer a sua oração pessoal diante de Deus. O que eu vou dizer para você aqui é que eu tenho certeza que você passou momentos na tua vida que você sentiu a vida física se desfalecendo. Mas muito provável que tenha momentos que a tua força espiritual tenha sido abalada. E a tua oração é para esse momento. Você vai falar: Deus, eu me faço de fraco para que eu possa entender realmente o que é a tua força. E você vai orar e falar assim: Senhor, eu quero aprender a depender de Ti. A ser feliz com muito e saber te agradecer das coisas que você coloca na minha vida. Mas eu também quero saber te agradecer e glorificar o Teu nome das coisas que saem da minha vida. Das coisas que para muitas pessoas não faz sentido, mas para mim deixar de fora aquilo que não vem de Ti é importante. Você consegue fazer essa oração? Senhor Deus, obrigado por esse tempo na Tua presença. E a minha oração aqui, ó Pai, eu dependo de Ti, Senhor.
Eu preciso da tua graça, da tua misericórdia, da tua força. Seja na minha saúde, quando se desfalece, ó Pai, que eu oro pela cura. Seja quando o meu emocional se abala, eu falo, Senhor, fortalece, enche de alegria o meu coração. Mas Deus, eu preciso ainda mais, Senhor, quando espiritualmente a minha vida se abala, quando o mal consegue colocar coisas em mim, ó Pai, dizendo que é suficiente outras coisas que não a tua presença. Que a tua força venha sobre cada um de nós, ó Pai. Que possamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós, ó Pai. Que possamos olhar para aquelas coisas que não precisamos e dizer a tua graça me basta. Que possamos olhar para o momento de fraqueza e falar que eu posso, não com o sentido, Senhor, de autoridade e de força, mas saber que eu posso as coisas que vêm de Ti, Senhor. Aquilo que vem derramado da Tua presença sobre a minha vida. E principalmente, ó Pai, aquilo que faz parte do Teu amor para comigo. Para isso eu te peço, ó Pai, nessa noite, visita o coração de cada um de nós aqui, Senhor. Fala conosco, que não vem de Ti, que vai embora da nossa vida nesse instante, ó Pai. E que não venhamos nos sentir fracos por coisas que irão embora. Mas Deus, que a Tua presença se faça, que possamos nos sentir fortes, mesmo onde muitas pessoas se sintam fracas, que possamos nos sentir fortalecidos, mesmo onde as pessoas não enxerguem que ali há força, mas que possamos viver a Tua presença, mesmo onde as pessoas não creiam mais que a Tua presença esteja. Pois sabemos que o Senhor é um Deus verdadeiro e tremendo. Sabemos que por mais que andemos pelo vale da sombra da morte, ó Pai, não temeremos mal algum, pois o Senhor estará conosco. Mas também sabemos, ó Pai, que mesmo que voamos alto como as águias, ali também está a Tua presença. Que não sejam os momentos que venham regir a nossa alegria, ó Pai, mas que seja a Tua presença, que seja suficiente a cada momento da nossa vida. É o que eu oro e te agradeço no Teu santo, precioso e poderoso nome, Pai. Amém, amém e amém.